Esse aqui é o início de construção do projeto escada. Eu fiz uma garagem para aproveitar a lateral toda da casa, aproveitando a lateral toda da casa, uma área na frente com 4 metros de largura por 10 de comprimento. Estou falando de parede a parede. A laje aqui está com 3,15 de altura. Aqui aproveitei o corredor todo da lateral para poder fazer todo de garagem. De parede a parede dá aproximadamente 2,65, 2,70. Dá para colocar aqui nesse espaço 4 carros pequenos, sem problema. E aqui no fundo, para dar acesso à laje, fazer a escada. De antemão, já dizer logo, não sou pedreiro, nunca trabalhei com construção civil, mas estou seguindo dica aí do pessoal da internet, canal do Wesley, um outro canal que não recordo o nome, depois eu coloco no crédito, de como fazer os degraus. Tá lá riscado na parede. Essa escada aqui ela vai ter 18 degraus, um patamar. Faz o patamar ali naquela linha, não sei se dá para enxergar direito, naquela linha com 1 metro de lado a lado. Aí ele está marcando 93. A treliça vai ter 1 metro, fazer com laje. Vai ter 1 metro, mas vai encaixar na parede de um lado do outro, vai dar no final 93, 95 mais ou menos. Essa é a largura da escada. E aqui, abaixo do patamar, fazendo um buraco. Aqui ele está com 60, para poder fazer uma base. Estou esperando chegar agora a treliça, a laje propriamente dita. E depois fazer o concreto para poder colocar tudo no lugar. E aqui embaixo, aproveitar para poder fazer um banheiro. Vai ficar um banheiro bem estreito. Ele vai dar aproximadamente o espaço desse tijolo, de parede a parede, parte acabada, vai dar 80 centímetros mais ou menos. Suficiente para poder entrar, usar e sair. Nada chique, nada muito sofisticado, mas só para ter um banheiro fora de casa. A laje acabou de chegar. São 3 treliças com 3,15, 3 treliças com 2,80 e 3 com 1 metro para o patamar. 2 malhas de aço, mais uma treliça de 3 para poder fazer a base do patamar. Vai ser apoiado aqui nessa ponta e engastado na parede para poder aproveitar o vão embaixo do patamar. E aqui o isopor, 21 peças. Se faltar eu vou lá buscar mais. Apesar da perturbação do cachorro o tempo todo, a base aqui já foi feita. Cavei uns 30 centímetros ali. 30 não, 20 centímetros mais ou menos. Apoiado o tijolo embaixo. Aqui feita uma massa forte só para poder segurar a treliça. E a partir daqui vão subir 2 paredes. A primeira parede do lado de cá, que vai apoiar a parte de cima da laje, ela vai ter aproximadamente 1,40, e aqui em cima vou fazer uma coluninha, uma vigazinha com 20 de altura. Vai dar uma altura total de 1,60 do lado de cá para a parte de baixo do segundo lance da escada, ou o primeiro, depende de quem olha, se subindo ou descendo. O primeiro de quem sobe, vai ver subir uma parede com 1,40 m, que essa coluna vai funcionar, vai trabalhar mais baixo para poder apoiar a escada do lado de cá, e aqui vai trabalhar um pouco mais alto, 20 centímetros mais alto.
parede está pronta, eu havia dito que aquela vigazinha para sustentação aqui de toda a treliça que vem da laje para cá seria de 20, mas na verdade eu vou fazer ela menor. Eu subi um pouco mais a parede. Por que eu fiz isso? Porque do lado de cá ela vai ter uma outra vigazinha mais baixa, ser uma média de uns 20 centímetros mais baixa para cá. Por isso que ali eu levantei, e aqui vai ter uma outra trabalhando mais baixa daqui para lá, para poder apoiar a treliça do primeiro lance de escada, antes do patamar. Mas já está aí no lugar, a parede. Já fiz inclusive a medida aqui, vai ficar bom para o banheiro, aqui debaixo da escada. Pessoa com 1,70 m vai conseguir usar tranquilamente, no fundo da escada ali. E agora é montar o caixote para a coluna e para essa viga e para a viga que vai ficar aqui nesse vão, nesse espaço vazio. Tá aqui, base para o patamar tá pronta. A altura aqui tá dando mais de 1,60 m, quase 1,70 m de altura. Eu só encaixei as treliças de 1 metro, fiz um corte na parede, deixar a treliça engastada. Aqui vai sobrar uma beiradinha, mas eu vou encher esse pedaço com um degrau. Eu não vou encher o degrau. O outro degrau, eu não tinha feito essa previsão, vou ter que fazer um corte aqui para poder engastar a última treliça dessa ponta aqui dentro. Mas no geral, para quem não é pedreiro, primeira vez que faz um serviço desse, tá satisfatório. Podia ter ficado melhor? Claro, com certeza, mas tá satisfatório. Outra coisa que eu fiz foi puxar essa porta de alçapão que estava lá em cima antes da reforma. Lá eu coloquei uma porta de 60 e trouxe esse alçapão de 65 para poder colocar aqui, logo abaixo dos degraus. Vai virar um quartinho para ferramenta. Aí agora a missão de hoje é fazer o corte na parede. Eu vou terminar de quebrar aquilo ali, cortar aqui e já fazer o encaixe das treliças para começar a fazer a escora. Se tudo der certo, semana que vem já estou com a escada montada, pronta para concretagem. Antes de concretar, claro, a malha já está aqui. Vou cortar a malha e passar nela toda. A escada começa a tomar forma, pelo menos ideia de escada. Aqui eu já coloquei as treliças engastadas lá em cima. Canseira, porque fazer isso tudo sozinho é cansativo. Vocês acabaram de presenciar o isopor no escorregado ali. Hoje amanheceu ventando demais. Mas nada que atrapalhe o serviço não. E ele também é só para poder fazer a medida. Tá preso lá em cima, não está totalmente preso, que ainda tem que fazer a amarração lá. Eu quero colocar um pedaço de malha lá em cima para ajudar a travar. E acima dessa malha, onde era um contrapiso, eu vou tirar tudo e vou colocar só concreto para travar ela de vez. Aqui, nesse ponto, eu vou fazer como se fosse uma vigazinha e descer daqui para cá uma parede, já para formar a parede do banheiro. Isso não agora, mas já para ajudar a reforçar essa parte de cima. Aqui embaixo, uma treliça está apoiada na outra e a outra diretamente na parede. As três estão assim. Essa aqui foi a que ficou menos apoiada. Eu estou trabalhando porque aqui eu vou levantar um pouquinho ainda. Mas todas as três vão fazer força para lá
a parede vai estar concretada, não vai deixar ela correr. Vai ficar bem preso. Essa parede fazendo a mão de força, ficou bem firme. E do lado de cá, minha mão tá atrapalhando. Do lado de cá, eu estava estudando a forma de gastar menos concreto nesse vão. Como eu fiz essa viga menor para poder apoiar o degrau e não partir o degrau daqui, eu vou ter que colocar uma tábua, bolar uma forma, sei lá, talvez fazer uma fileira de tijolo aqui para poder ocupar espaço, chumbar todos eles aqui e colocar a treliça apoiada nesse espaço. Na hora da concretagem, não vou precisar concretar essa área inteira, porque o tijolo já vai estar ocupando espaço do concreto. Vai ajudar, inclusive, a poder fazer um reforço na base do patamar. Eu havia dito que ia deixar para poder fazer todos os cortes logo de uma vez, só que eu empolguei com o corte, o primeiro corte da parede, aquele lá, e fui fazer o teste de engaste, na verdade, daquela última treliça. Não ficou bom, tive que cortar um pouquinho mais, tive que cortar ali em cima, porque bem ali passa uma coluna e passa uma viga. Tive que cortar os dois sem desbastar o ferro, sem cortar o ferro, desbastar sem cortar o ferro. Depois que eu fiz isso, eu apoiei a primeira e decidi apoiar logo as três. Ficaram bem ali, as três apoiadas no ferro, por baixo, por cima, e falta só fazer a amarração e concretagem. E agora, hoje, eu quero refazer esse cálculo aqui, desses degraus, e fazer o corte. Por que refazer o cálculo? Porque essa ponta aqui, onde vai terminar o patamar. Se eu puxar o degrau da maneira que estava antes, ele vai ficar muito curto. Eu vou ter que jogar ele para frente, a distância que ele perdeu aqui, jogar ele para frente, e a altura vai ficar mesmo. Só vou ter que bater o nível aqui no espelho e acompanhar todos. A escada vai ganhar, sei lá, 15 centímetros a mais no final. Mas a quantidade de degrau, a quantidade de espelho vai continuar a mesma. Só para poder estender esse primeiro degrau depois do patamar. Mais uma etapa concluída desse projeto escada. Foi feito o primeiro lance, já com as três treliças no lugar. E o isopor, da mesma forma que foi feito lá, foi feito aqui só para poder marcar a posição correta dele. Está bem ajeitado, está bem ajustado, aliás. Aqui, da outra vez, eu havia dito que talvez fosse preciso fazer um corte na coluna para poder colocar essa treliça lá dentro. Só que me ocorreu o seguinte: eu podia trocar esse isopor para poder ganhar espaço. Esse aqui, que foi o que eu comprei, ele é o de 40, com a base dele de 37. Esse aqui, ele é o de 34, com a base 30. O que eu fiz foi fazer um corte na parede. Ali eu ganhei uns 5 centímetros colocando ele para dentro. E aqui, pelo fato da base dele ser menor, eu já ganhei esse espaço, e aqui eu tive que cortar só a beirada da treliça. Essa parte não vai fazer tanta diferença, porque não afetou a estrutura da treliça. E outra, aqui ela está totalmente apoiada na viga que eu fiz. Aqui, depois que encher de concreto, ela volta a ter força estrutural que ela tinha. Tive dois problemas. O primeiro, aqui passa uma coluna nesse muro, e ali embaixo, porque o muro todo foi até fácil de cortar, só que ali embaixo, aquela sapata, ela é de concreto. Eu só desbastei a coluna, essa base de concreto, e cortei também um pedaço da viga, da treliça, aliás, sem afetar a estrutura dela, sem retirar o ferro, e coloquei tudo para dentro. Quando concretar, ela vai ganhar força de novo. Agora, a ideia é fazer o apoio
da escada toda, a escora. Começar aqui por cima e depois fazer a parte de baixo. Com a escora pronta, o próximo passo é o encaixotamento e a construção dos degraus. Encaixotamento na verdade não, que vai passar uma tábua de 30 aqui para cá e outra daqui até lá em cima, e depois eu vou fazer a escora de um lado para o outro. Aqui embaixo eu tava de plano de fazer um corte aqui no chão, e esse corte fazer uma coluna aqui dentro e apoiar essa treliça lá dentro. Essa treliça ela tinha 3,15, então ali os pedaços dela, ela tinha 3,15 de comprimento. Só que eu vi que ia ser muito trabalho para mim, ia dar um pouco mais de trabalho, mais do que eu tô acostumado. O que eu fiz? Eu pinei umas cabeças de ferro em cada cabeça de treliça, e depois eu vou no limite do degrau, eu vou encher de ferro aqui também, vou fazer a caixa e vou concretar. Isso tudo para evitar que a escada desça. Vista de cima da escada. Acabei de fazer o escuro, não sei se dá pra ver. Aqui. Vou fazer o escuro a cada 40 a 50 centímetros mais ou menos. Aqui. Lá embaixo. Falta dar uma grampeada neles para poder deixar mais firme. Mas tá feito. Acabei de subir por aqui. Usei o auxílio da tábua para não correr o risco de vazar, mas subi sem problemas. Agora descer para poder fechar o caixote nessa direção, desse lado aliás, colocar a marcação de 18 centímetros de cada degrau até lá embaixo, para poder apoiar o degrau que vai vir na horizontal, e colocar a malha de ferro. Começar de cima para baixo. Vai fazer um tobogã daqui para lá, depois para lá. Ali eu quero colocar uma malha descendo para poder fazer um reforço bem ali, onde tem a diferença de degrau do patamar para aquela viga que está ali de baixo. Malha colocada, essa parte de cima são 2,60 por quase 1,10. A espera para os degraus já está no lugar, daqui e lá de baixo. Falta agora cortar a malha para o patamar e a malha para o lance de baixo. O escuro lateral de onde vai ficar apoiado o degrau dos dois lados está pronto. Vai ficar faltando fechar só os degraus agora. E aquele é meu ajudante. Tava sem ajudante até agora. Tá me ajudando. Não é não, filhote? Outra etapa quase pronta. Os degraus já no lugar, pelo menos no lance de baixo. Na parte de cima coloquei 3. Faltam colocar mais 5. Aquele último lá tem que ajeitar. Muito trabalho, muita canseira. A parte mais que achei que ia ser a mais simples é que tá dando contra todas as expectativas. Escada pronta. Escada concluída, concretada ontem até às 11 horas da noite. A gente começou a concretar a escada por volta de 9, 10 da manhã. Comecei sozinho. Depois a minha esposa me ajudou. Depois o meu filho, quando chegou da escola, me ajudou. Tá pronta, pronta. A gente já subiu, já desceu. Muito boa, muito firme. Aqui foram 5,5 traços de concreto para poder encher essa escada inteira. Até o cachorro já achou um cantinho para ele. Ficou muito boa. A pisada ficou
ficou confortável. Subida leve. Tem um pouco d'água aqui ainda. Porque aqui eu vou fazer o contrapiso para poder nivelar direitinho. Mas pisada confortável, ficou muito boa. Além do que eu imaginava. Aqui eu consegui fechar tudo de novo. Aqui eu só não concretei tudo porque eu ainda não estava com cano de 3/4 que vai jogar água para dentro do banheiro. Mas eu deixei o acesso para ele. Vou retirar aquele cano. Vou vir com o joelho de lá, uma barra aqui e outro joelho aqui. E depois sim eu concreto o restante. Aqui vai ser a base, mais para cá, vai ser a base pro corrimão. Ele vai descer nessa lateral, naquela, e vai esticar, estender até aqui. Esse agora é outro projeto. Estou satisfeitíssimo com o resultado. 1, 2, 1, 2, 3, 4.